Até aqui Deus nos ajudou, até aqui Deus nos sustentou, até aqui foi a mão do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E o Senhor continuou falando ao meu coração e eu quero falar algo, aleluia, para você. Não desista, não desista, não desista. Essa é a ordem de Deus para você nesta noite. Aleluia. A ordem de Deus para você hoje é não desista. Eu sei que quando nós estamos no meio de uma situação, eu sei que quando os anos começam a passar e nós começamos a ver, aleluia, aquele nosso sonho, aquele nosso projeto não sendo executado no nosso tempo, porque muitas das vezes nós não sabemos esperar, porque nós queremos que as coisas aconteçam na nossa hora, do nosso jeito, e muitas das vezes ela não vai acontecer da nossa forma, ela vai acontecer exatamente do jeito que Deus quer que aconteça. Então eu quero dizer para você, não desista. Porque lá em Eclesiastes 3 fala que existe um tempo determinado para cada coisa. E eu creio que no tempo do Senhor vai acontecer. No tempo do Senhor vai se realizar. No tempo do Senhor as coisas, aleluia, vão mudar. Tem coisas que precisam da nossa perseverança. Tem coisa que precisa da nossa insistência. Tem coisa que precisa de você estar ali, Senhor. Olha para mim, Senhor. Pai, eu estou aqui, eu não desisti, eu não me esqueci, eu continuo aqui na porta e eu sei que o Senhor vai se levantar por causa desta situação. Eu sei que o Senhor, Alabrachébria, vai se levantar por causa, aleluia, do que eu tenho colocado diante de ti. Alabrachébria, Ramanarabassou. Lembra daquele juiz? Aleluia. E aquela mulher insistiu, até que ele, aleluia, resolveu o caso dela e ainda deu favorável para ela, o juiz Inico. Aleluia. Tem coisas na minha e na tua vida, aleluia, que vai acontecer por causa da nossa perseverança. Tem gente que não está mais querendo perseverar. Tem gente que não está mais querendo ficar na porta. Tem gente que quer entregar tudo de mão beijada. Tem gente que quer desistir. Já lutou até agora, mas quer desistir. Já chegou, aleluia, tão longe e quer desistir, entregar os pontos por causa do cansaço. Eu sei o que é o cansaço físico de uma luta. Eu sei o que é o cansaço físico de uma guerra. Eu sei o que é o cansaço físico de uma batalha. Mas eu quero dizer para você que o Senhor, Ele, aleluia, nunca te deixa só e Ele vai te ajudar a carregar, aleluia, este teu fardo. Você chegou aqui e você disse para o Senhor, eu não suporto mais, eu vou deixar, eu não quero mais esse fardo, eu não quero mais levar essa cruz, tá pesado demais, eu não aguento, eu vou parar. Mas Deus me trouxe aqui para dizer, não, você não vai desistir, você não está só. Você chegou até aqui, aleluia, e você não vai parar agora. O Senhor manda dizer para ti, eu quis desistir, eu até voltei atrás por causa do cansaço, por causa do peso, por causa das emoções, por causa do fracasso. É difícil quando você vê o fracasso
na sua cara. É difícil quando você vê o fracasso, aleluia, em tudo que você faz. Porque as coisas que você faz não dão certo. Eu já vivi isso na minha vida. Eu já vivi isso no meu casamento. Aleluia. Foram 7 anos. E eu disse a Deus, eu não suporto mais, Senhor. Eu não quero mais isso. Eu não vou viver assim. Não foi para isso que o Senhor me chamou. O Senhor não me chamou para isso. Eu conheci meu esposo na igreja, eu conheci ele nos pés do Senhor, eu me casei na igreja, o Senhor falou. E tudo que o Senhor falou na minha vida e na vida dele está acontecendo o contrário. Já são anos lutando, então eu não quero mais, eu não quero, eu desisto dele, eu desisto, eu só não vou desistir do Senhor. Mas eu não quero mais isso para a minha vida, eu não quero mais isso para mim. Chega, eu cansei, eu não quero mais. E aquilo ali começou a surgir dentro do meu coração uma revolta com tudo que estava diante de mim. Começou a gerar uma revolta, eu não queria mais viver, eu não queria mais estar neste mundo. O que eu queria mesmo era que Deus tirasse aquela dor de dentro de mim. Eu queria que Deus arrancasse aquele sentimento de dentro de mim, porque eu não suportava. E eu pedi para Deus, eu disse, Deus, eu quero que o Senhor me leve, o Senhor permita acontecer alguma coisa comigo. Só que no momento da angústia, no momento da luta, a gente nem sabe o que está falando. Ainda bem que Deus não escuta assim, sabe? Escuta, ele escuta, mas ele não age. Aleluia. Porque se ele tivesse agindo, se ele ali fizesse o que muitas das vezes nós pedimos, muita gente já tinha morrido no meio do mundo. Porque o que tem de gente que pede a morte não é brincadeira. O que tem de gente que não quer viver não é brincadeira. Por quê? Porque ela quer tirar aquela dor de dentro dela. Ela quer se livrar daquela dor que está dentro dela. Não quer morrer, a pessoa não quer morrer. A pessoa só quer se livrar daquilo que está aqui, que é maior do que o sentimento. Aleluia. Que é maior do que ela. As emoções dela se tornam maior do que ela. E às vezes uma coisa que é pequena para pessoas que estão de fora, para a pessoa que está sentindo é algo grandioso. Porque mexe com as emoções, mexe com o psicológico. E quando eu estava na depressão, que o meu casamento estava destruindo em todas as áreas, eu disse a Deus que eu não queria mais, eu disse a Deus que eu não suportava mais, eu disse, Senhor, eu não quero, não dá mais para mim, eu não quero mais sofrer. E eu comecei ali, dentro daquele sentimento, me afundar. Eu comecei a deixar aquele sentimento ganhar. Eu comecei a deixar aquele sentimento vencer. Eu comecei a deixar aquele sentimento que estava dentro de mim tomar conta de mim. Porque nós dominamos. Quando nós estamos com o Senhor, quando nós oramos e buscamos, nós conseguimos dominar aquele sentimento da depressão. Nós conseguimos vencer ele na oração, no jejum, na palavra. Mas quando nós deixamos de nos alimentar espiritualmente, ele vai começando a tomar conta de nós. Ele vai começando a se fortalecer. Ele vai começando a ganhar território. E eu comecei a deixar ele ganhar território. Eu comecei a deixar ele ganhar, aleluia, de mim. E eu comecei a desistir de mim. E quando eu me vi, eu já estava no fundo do poço. Eu já estava afundada. Eu já não queria ver ninguém. Eu só queria ficar dentro de um quarto. Eu não tinha prazer de sair. Eu achava que todo mundo me olhava. Eu achava que todo mundo estava
olhando para mim, que todo mundo que me viu e que quando estava me vendo naquela situação que eu engordei muito, as pessoas dizem, como você engordou? O que foi que aconteceu? Eu era tão magrinha. E aquelas palavras que machucam, aquelas palavras que maltratam, que a gente sabe que isso maltrata muito, principalmente quando mexe com a nossa autoestima, quando mexe com o nosso físico, né? E cada vez mais eu queria ficar no meu mundo, sabe? Cada vez mais eu queria ficar só eu sozinha. E eu olhei pra mim, eu me olhei e eu disse, eu não quero isso pra minha vida. Eu quero que Deus me tire daqui, eu quero que Deus me ajude. Mas eu tive que fazer algo por mim. Eu tive que fazer algo por mim. Muitas das vezes nós queremos que tudo passe, só que nós não queremos fazer nada. E muitas das vezes Deus vai pegar eu e você e Ele vai nos dar força para que nós mesmos, com a ajuda dEle, saia de dentro da situação. E foi logo quando no WhatsApp inventaram um grupo, os grupos de 37 pessoas, ou era 35 pessoas na época. E eu fiz esse grupo, botei as irmãs que eu conhecia, e nós começamos ali a louvar, começamos a levantar a campanha, começamos a falar de Deus. E aquilo ali foi me dando como se fosse um combustível para mim me aproximar mais de Deus, buscar mais a Deus. E foi aí onde eu fui vencendo todo esse processo. Fui vencendo todo o processo da onde eu estava. E foi aonde Deus, Ele estendeu ali a mão, eu agarrei e Ele me puxou para fora. Porque às vezes o Senhor estende a mão, mas você não pega na mão do Senhor. Aleluia. Muitas das vezes Deus está aí com a mão estendida, mas você não pega. Por quê? Porque você não quer ajuda. Porque você não quer sair. E ali foi um gás que o Senhor me deu. E eu comecei a me aproximar mais de Deus. Sentir mais sede, querer ficar mais perto de Deus. E aonde Ele me aliviava. Ele me aliviava. Aliviava tudo aquilo que eu estava sentindo dentro de mim. Aliviava toda aquela pressão. Aliviava toda aquela angústia, sabe? Tinha vezes que era como se alguém tivesse com o meu coração na mão. Era como se alguém tivesse com o meu coração na mão e fizesse assim nele, sabe? E eu só queria que aquele sufoco passasse, sabe? Aquela sensação saísse. E quando o Senhor me estendeu a mão, eu agarrei e eu disse, agora, ou eu saio, ou eu vou morrer aqui dentro. Ou eu faço algo por mim, ou eu vou morrer. E Deus falou assim para mim, você vai fazer aquilo que você gostaria que fizesse por você. Você vai fazer o que você gostaria que fizesse por você. E eu comecei a cuidar enquanto eu estava precisando de cuidado. Eu comecei a incentivar. E aquelas palavras que eu incentivava eram as palavras que eu queria que alguém falasse para mim. Eu falava aquilo que eu queria que alguém falasse para mim. E através da minha voz, que eu falava para as pessoas que estavam ali,
Deus me fortalecia. Porque eu cheguei no fundo do poço e a única pessoa que me estendeu a mão foi Deus. A única pessoa que me estendeu a mão para tirar lá de dentro foi Deus. Eu procurei um, eu procurei outro. Cadê os amigos? Cadê as amigas? Não tinha ninguém. E eu disse, Deus, tanta gente e ao mesmo tempo sem ninguém. E eu não entendo. Porque assim, você vai saber quem é quem na sua vida no seu pior momento. No seu pior momento você vai saber quem é quem. No seu melhor momento, muitas pessoas vão estar em volta de você. Muitas pessoas vão querer se aproximar. Mas no seu pior estado, você vai saber quem vai segurar a sua mão. Eu estava longe da minha família. Eu estava longe dos meus pais. E eu contava para os meus pais tudo que eu estava passando. Só que meu pai, ele mais minha mãe, tinha uma confiança muito grande no Tiago. E Tiago é uma pessoa assim que ele nunca mudou, independente do que ele fazia, ele era aquela mesma pessoa. Só que as atitudes dele eram que me machucavam. Então, quando você olhava para ele e você falava que ele era usuário de drogas, você não acreditava. Você achava que eu estava mentindo. Mas o próprio Tiago confessou para o meu pai. Só que eu sabia que aquilo ali era um processo que eu tinha que passar só. Era um processo que eu tinha que passar sozinha. E tem processo que muitas das vezes você passa até por mentiroso. Hoje meu pai pede, minha filha, me perdoe por eu não ter acreditado em você. Me perdoe. Por quê? Porque tem processo que Deus quer que a gente passe só. Porque se alguém ajudar, vai dizer, foi por ajuda de Cicrano, foi por ajuda de Beltrano. E Deus está dizendo, você vai vencer, aleluia, porque eu vou fazer você vencer. Era um processo que eu precisava amadurecer, era um processo que eu precisava crescer espiritual. E era um processo que eu tinha que vencer. Eu sempre fui muito persistente. Eu persistia muito, muito mesmo. Se tem uma coisa que eu persisto, sabe, daquelas pessoas que dizem, Senhor, eu tô aqui. Eu tô aqui, eu não vou sair. Pai, eu sou a tua filha. Senhor, eu sou tua serva. Eu sou tua filha. Eu sou aquela, Pai, que eu não vou desistir. O Senhor sabe. Eu vou insistir aqui. Eu me jogo no chão, eu começo a chorar, eu me espernei. Sabe, assim, igual uma criança. Eu me espernei no chão, eu me jogo, eu fico ali e fico. Insiste. A insistência. A insistência, a perseverança. Nós somos filhos. Esses dias eu me zanguei, porque acontecendo muitas coisas e eu estava muito triste, muito mesmo. E eu disse, ó Senhor, é o seguinte, eu sou tua filha. E como tua filha eu vou dizer o que eu estou sentindo. O Senhor acha justo isso aqui? Eu sou a tua filha e eu não estou feliz com isso. Eu não estou feliz com o que o Senhor tá deixando acontecer. Eu sei que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mas tem coisa que a gente fica olhando assim e parece que o inimigo está rindo da nossa cara. Está rindo da situação. Então, como meu pai e eu como tua filha, eu preciso que o Senhor me defenda. Como é o pai que vai deixar a filha no estado que ela está? As pessoas mexerem com ela. Então eu preciso que o Senhor entre nessa situação. Eu preciso que o Senhor entre nessa causa aí e resolva. Porque eu necessito do teu agir. E louvado seja o nome do Senhor. Às vezes é só questão que o Senhor quer nos ouvir. Que o Senhor quer que nós nos posicione. Porque muitas das vezes a gente fica, Deus sabe de todas as coisas.
tudo coopera para o bem. Todas as coisas, Deus está no controle. Só que às vezes Deus quer que nós falemos com Ele como filha, como serva. E dizer, Senhor, eu não estou aqui gostando disso. O Senhor está vendo isso aqui? Apresenta as causas. Coloca diante dele. O que eu vejo de gente que diz, Senhor, faz a tua vontade. A vontade de Deus sempre vai ser feita na minha e na tua vida. Mas eu e você temos que apresentar a Deus as nossas vontades. Eu e você temos que apresentar a Deus aquilo que nós queremos. Porque o que vai prevalecer no final é sempre a vontade dele. Mas às vezes a gente ora, Senhor, eu quero que tu faça a tua vontade. Senhor, eu quero que o Senhor faça isso aqui, Pai. É dessa forma que eu quero que o Senhor faça. É desse jeito aqui, ó, Pai. É essa vírgula aqui, esse ponto aqui, esse negócio aqui. É isso aqui que eu preciso, é dessa coisa aqui que tem que ser resolvida. É fulano que se levantou que o Senhor precisa mostrar. Que é dessa forma, que é desse jeito. Eu preciso da tua intervenção divina neste negócio. Eu preciso que o Senhor resolva esta causa. Eu preciso que o Senhor resolva essa situação. Eu preciso que o Senhor vá diante de mim e peleje esta guerra. Que o Senhor faça deste modo. Eu preciso que isso aqui seja, Pai, resolvido. E eu preciso que seja dessa forma. E você tem que apresentar para Deus o seu querer. Você tem que apresentar para Deus o seu querer. Todavia a vontade dele é que vai prevalecer. Mas Deus, ele, aleluia, quer nos ouvir. O que é que o Senhor diz? O Senhor diz, clama a mim, responder-te-ei. O Senhor está dizendo, fala, porque quando tu falar, eu vou te responder. Abre a tua boca e põe o teu querer a Deus. Tem pessoas que aceitam tudo que vem e está tudo bem. Não questiona. Senhor, por que eu não estou entendendo isso aqui? Eu quero saber a procedência. Eu quero saber o porquê, Pai. O que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer, Pai. Me revela e me diga. E Deus vai dizendo para você o que precisa ser mudado, transformado. Deus às vezes coloca situações na tua vida para que você se levante, se posicione e para você questionar mesmo. Não é questionar, ah, Senhor, não. Pai, eu não estou entendendo, Senhor. O porquê disso aqui, me explique. O que é, Senhor, que o Senhor quer que eu faça? Só que tem gente que aceita. Tem gente que se conforma a viver daquela forma, a viver daquele jeito. Não permita, não se conforme, se posicione diante de Deus. Deus tem coisas grandes para você, mas Ele quer que você se posicione. Ele quer que você tome uma atitude. Ele quer que você abra a sua boca e imponha o seu querer para Ele. Porque Ele é fiel. Aleluia. Todavia, a vontade de Deus sempre vai prevalecer, porque Ele sabe o que é melhor. Mas tem gente que tem preguiça de orar. Ó, Senhor, faz a tua vontade, amém. Aplica para Deus ali. Ah, mas o Senhor sabe de tudo, Ele sabe, mas Ele quer ouvir você falando, Ele quer ouvir você determinando. O rei Ezequias tinha uma sentença. A Bíblia vai nos dizer que o profeta Isaías vai lá, aleluia, e diz para ele arrumar a casa dele, colocar em ordem, porque ele ia morrer. Se ele tivesse aceitado, ele não tinha morrido, não? Tinha. Quem
mandou o profeta ir lá? Deus. O profeta chegou lá e disse: ei, eu vim aqui trazer um recado de Deus para você. E o recado de Deus para você é o seguinte: Deus mandou eu vir aqui e Ele disse: coloca a tua casa em ordem, porque tu morrerás. Se ele tivesse aceitado sem abrir a boca, ele tinha morrido. Quem era que tinha mandado? Era Deus que tinha mandado. Quem era que tinha falado? Era Deus que tinha falado. E ele vai orar, chorar. E a Bíblia vai dizer o quê? Que Deus muda. Que ela abraça, só que tem gente aqui, aleluia, que tem recebido sentenças. Tem gente aqui que tem recebido decreto e tem se conformado. Tem se conformado. Se ele tivesse que se conformado, ele tinha morrido. Mas ele foi orar. Ele foi orar e através da oração houve uma mudança. Ei! Quem tinha levado o recado? Quem tinha levado o recado era o profeta. E quem ia voltar lá para dar o recado? A Labra Xermândia. Era o profeta que tinha ido dar o recado. Volta lá, meu filho. Volta lá, porque o negócio mudou. Volta lá porque ele orou. Volta lá porque ele se humilhou. Volta lá que eu vou mudar. Quando tem oração, tem mudança de decreto. Quando tem oração, Deus acrescenta até anos de vida. Rei de Calamanaia. A carreira do rei Ezequias estava se encerrando. E quem tinha dado o decreto era Deus. Só que houve uma humilhação. E quando há humilhação, com oração, aí aquele que deu o decreto tem o poder de revogar. Eu não sei qual foi o decreto que deram para você, mas eu quero te dizer uma coisa: não se conforma com o decreto, porque o Deus que muda decreto, o Deus que escuta a oração, Ele está aqui. Calamandias ébria. Só que tem pessoas que estão vivendo do mesmo jeito porque tem que se conformar com a situação. Tem pessoas que estão andando em círculos porque tem se conformado com a situação. E o Senhor está dizendo: ei, eu estou esperando uma atitude tua. Amanaias ébria. Eu estou esperando um posicionamento teu. Rebachébria na raia da. Ei! Ele teve a atitude quando ele recebe o decreto. Ele teve um posicionamento quando ele recebe o decreto. Qual é o teu posicionamento em meio a esta situação? Qual é o teu posicionamento em meio a esta luta, a essa adversidade? Tu tens se entregado ou tu tens, aleluia, se posicionado? Sabe o que é que Deus me revela? Deus me revela que tem gente aqui que tem entregado os pontos, tem gente aqui que tem aceitado, que tem gente aqui que já tá bom. Ele não se conforma com o decreto que ele recebeu. Ele não se conforma com aquela, aleluia, situação. Ele vai chorar, ele vai orar. E Deus muda a sentença dele, uma sentença que era de morte. E Deus transforma, aleluia,
em outro decreto que ia, aleluia, fazer ele viver por mais 15 anos. Deus muda decreto. Deus muda decreto, Deus muda sentença, Deus muda situação. Eu vejo um decreto aqui do inferno sendo queimado. Eu vi um decreto sendo queimado. Eu vi aqui, aleluia, um decreto sendo queimado. Aquilo que, aleluia, o inferno decretou sobre tua vida, sobre tua história, sobre tua casa, sobre o teu filho, está sendo queimado agora. Deus está dizendo para você: não se conforme com a situação. Mas eu, Senhor, vou mudar. Eu, Senhor, vou transformar. Eu, Senhor, aleluia, vou mover ao teu favor. Porque sou teu Deus, porque sou teu Pai. Sou aquele que não te deixo, nem te desamparo. O decreto é mudado porque ele não aceita, ele não se conforma. E o Senhor está dizendo: filha, aleluia, não se conforme. Tem decretos que eu deixei chegar até tu, diz o Senhor, aleluia. Porque eu quero, aleluia, que você se levante para que eu revogue. Eu estou derramando e sou, aleluia, provando você para que você seja aprovada. E eu quero saber qual vai ser a tua atitude diante disso. Eu quero saber qual vai ser a tua atitude diante disso. Tu vai se conformar? Tu vai aceitar? Ou tu vai tomar uma posição diante desta situação? Porque sou eu, Pai, que irei agir por ti, irei fazer por ti, me levantarei por ti, que manarai derebaço de calamanai. Aleluia. Diz o Senhor para ti aqui nesta noite. O Senhor diz para você que Ele não se atrasa. O Senhor diz para você que Ele chega na hora certa. Aleluia. Não te preocupa, aleluia, se para muita gente está atrasado. Saiba que o Senhor, Ele age no momento, aleluia, e na hora que tem de acontecer. Lá em João 11, aleluia, vai nos dizer que o Senhor ressuscita Lázaro, aleluia, depois de 4 dias. Para muitos ali era o fim, aleluia. Para muitos tinha acabado, para muitos não tinha jeito. Mas o Senhor gosta de surpreender. O Senhor gosta, aleluia, de deixar muita gente confusa e sem entender. E tem muita gente que vai ficar confuso sem entender, aleluia, o agir de Deus na situação. Lázaro já estava morto, já estava enterrado, o sepultamento já tinha acontecido, aleluia. Mas isso para Deus não era nada, isso para Jesus não era nada, porque Jesus era o dono da vida. E Lázaro ia sair, daquela sepultura. Lázaro ia sair daquele túmulo, aleluia. Lázaro, aleluia, iria ressuscitar.
Muitas das vezes nós enterramos milagres. Muitas das vezes nós enterramos promessas. O milagre nós enterramos quando, aleluia, nós estamos passando por uma luta, vemos que Deus fez grandes coisas na nossa vida, fez vários milagres, e muitas das vezes quando nós estamos passando por uma prova, aquela prova ali, aleluia, nós não se lembramos do milagre que Deus já fez, nós não se lembramos da promessa que Deus já cumpriu, aleluia, porque na nossa mente parece que aquela dali vai nos sucumbir, vai nos matar, e muitas vezes nós enterramos promessas, sonhos. Ei, Marta e Maria tinham enterrado o irmão, Marta e Maria tinham enterrado, aleluia, ali o seu irmão, mas Jesus iria o ressuscitar. Jesus iria, aleluia, colocar Lázaro para fora daquele túmulo. Deus hoje arranca de você esta dor. Deus hoje arranca de você esse desespero a qual se encontra o teu coração. Deus arranca da tua alma a dor que tu carrega da traição. Deus arranca do teu coração, aleluia, a ansiedade que parece que vai te matar. E aquilo que foi enterrado, aleluia, Deus vai trazer para fora. E Camanaia Sébria, teu sonho, teu projeto, aquilo, aleluia, que disseram que você não ia conseguir, Deus vai, aleluia, ressuscitar. Porque tu não tem mais vontade de fazer. Não tem. Tu não tem mais vontade, aleluia, de viver. Mas Deus hoje está te dando vontade de viver. Deus hoje está te dando vontade de fazer. Deus hoje está te devolvendo. Deus hoje está te devolvendo. Aleluia. Sabe o que é que eu vejo? Deus me revela aqui. Eu vejo como se fosse uma planta. Eu vejo como se fosse uma planta de uma casa. E eu vejo como se tivesse muita terra em cima dela. Sabe quando você pega uma planta, você enrola ela e ela fica tipo dentro, ela fica tipo um canudo, e você bota dentro como se fosse de um canudo e muita terra em cima? E eu vejo isso. Eu vejo pessoas que enterraram sonhos de ter sua casa. Eu vejo pessoas que acham que porque deu errado de um jeito não vai conseguir de outra forma. E Deus me trouxe aqui para dizer que os sonhos dele não morrem. Que os sonhos dele, aleluia, não são sepultados. Que aquilo que ele quer que viva, aleluia, ainda que sepulte, ele traz a vida. Ele queria Lázaro vivo. Por mais que Lázaro já estivesse morto há 4 dias, ele iria ressuscitar. E Deus me trouxe aqui para dizer para você, eu vou ressuscitar. Eu vou trazer a alegria de volta para você. Deus me diz aqui, aleluia, que ele vai dar um jeito nesta situação. Ele vai fazer de outra forma. Eu vejo Deus mudando. Eu vejo Deus te dando outra estratégia. Eu vejo Deus te dando outra estratégia. E Deus manda dizer assim, não fique desesperada não. Não fique desesperada não, sabe por quê? Porque não é o teu fim.
Eu quero que aconteça e vai acontecer. Porque você colocou toda a expectativa ali. Aleluia. E quando não acontece daquele jeito, nós achamos que não tem mais como acontecer. Deus está dizendo, não, vai acontecer sim. Não aconteceu desse jeito, mas vai acontecer de outro. Eu vejo Deus te dando outra estratégia para que aconteça do jeito, aleluia, que Ele quer que aconteça. Porém, um milagre Ele vai operar. Um milagre Ele vai fazer. Calamande, remaia, soredeca. Rebrachebre, odereca, laia, séria. Ramandecaia, sou. Edei, erebiaxerraci, cremenia. Ele diz assim, eu não mudei, eu não mudo, eu sou. Camandarras, ederebequeia, narás, ébria. O que eu tenho, alamanderebria, para te entregar vai te constranger, que derraçou. Rebriachai de quemia. Tu pensastes e tu achastes que era de um jeito, só que eu tenho algo melhor para colocar em tuas mãos. Eu tenho algo maior para colocar em tuas mãos. E dentro de poucos dias, eu, aleluia, mandarei para ti, uma proposta. Usarei que é Manaia Sébria de raço, um homem que me andará Sébria, que vai chegar até ti com uma proposta. Dereba Sébria, dere raço, a mão de quebre a sério, derebiaçou. E digo para ti que quando chegaste, tu saberás que estou colocando na palma da tua mão. E tu pensaste que, aleluia, a porta tinha fechado, mas a porta está aberta, porque eu, Deus de Israel, tenho a chave da porta, e quando eu quero que a porta ela permaneça aberta, não tem quem feche, é uma promessa minha, e esta promessa vai acontecer. A proposta vai vir, tu vai aceitar, porque sou eu, Deus, que estou de Camanaia Sébria, colocando no coração de alguém, Camanaia Sébria, para que de rebiaçou, faça isso, de rebiaxébria, porque o teu coração almeja, de Camanaia Sébria, e eu, Deus de Israel, quero realizar. E tu vai dizer assim, de rebiaçou, como conseguiu, de Camanaia Sébria, aleluia, me localizar. O Senhor manda dizer para ti, de rebiaçou, de Calamanaia Sébria, que ele, aleluia, sabe do endereço, de Camanaia Sébria. E ele passa o endereço, de Rebaxé, mande que me odeas, porque sou Deus, Camanaia Sébria, narraçou, alabraxébria, ande a séria, ande comanaia sou, de calacidia, que estou de rebiaçou, dando a ordem, para que seja passado, de camanaia, porque de raias e brecomonaias. Eu quero que aconteça, diz o teu Senhor. E Deus diz assim, ó, vou suprir. Vai ter de comum erraço, para dar de rachébria. Vai ter para emprestar de camanaia sorederebeaço. Vai ter assim, ó, de calamanaia sébria, de fartura, de remia. Tu diz assim, ai, de comanaia sébria é tão escasse. E camanaia sorederebeaxébria. Mas eu sou Deus que estou pegando de remiaço, a área da tua escassez e fazendo transgredir. E fazendo transbordar de calamanarabas
porque sou eu, que estou te visitando agora. E digo assim, então somente confia. Confia, porque o teu Deus não te deixa, o teu Deus não te abandona, e ele diz assim: eu te vi, eu te vi naquele cantinho, eu te vi ali, quando tu disse assim: eu preciso do teu agir imediato, eu preciso do teu mover imediato, porque se o Senhor não mover, eita, grande vai ser a vergonha, grande vai ser a vergonha derramando, e Deus manda dizer: não deixarei tu envergonhada, mas toda vida eu chego, aleluia, para que o meu poder, aleluia, e a minha glória se manifeste. Quando todos pensaste que tu não ia conseguir, mas eu, Deus de Israel, te dou condições para sair desta situação. Deus falava comigo, e enquanto eu estava aqui entregando, eu via Deus visitando a conta de alguém. Eu via Deus visitando, e o Senhor dizia assim para mim: filha, estou eu visitando a conta bancária. Não se assombre se por esses dias na tua conta apareceu um dinheiro que tu não estava esperando. Saiba que é a providência de Deus. E o Senhor diz assim: tu vai testemunhar. Tu vai testemunhar que eu sou aquele que visito, que eu sou aquele que supro, que eu sou aquele aleluia, que cuido em detalhes. Tu pedisse algo a Deus específico, e Deus manda dizer para ti: te visitarei, e eu farei chegar até ti, e Deus diz assim para ti: filha, eu estou entrando com uma providência. O Senhor diz assim: recebe, porque eu ainda sou Deus, aleluia, de providência. E Deus diz assim: exatamente como tu pediste, como tu sonhaste, eu, aleluia, te entregarei. Tu disse: Deus, é para mim, aleluia, o Senhor que está falando comigo. Porque tem muita gente aqui, Pai, e eu quero saber se é o Senhor que está falando comigo. Tu falaste com Deus, agora é comigo, Senhor, esta palavra. E o Deus de Israel manda dizer: é contigo. O Deus de Israel diz: olha, é contigo. E Deus diz: olha, eu fazendo visitando remandeiras, que amor de que menino porque sou teu ajudador, de remandiação. Tu até duvidou no teu coração, e tu disse assim: será, meu Deus? Será? Eu não quero
criar expectativa, não. Eu não quero criar expectativa que é para mim. Às vezes o Senhor está falando com outra pessoa e eu penso que é para mim e eu crio a expectativa e muitas das vezes não acontece na minha vida. Mas hoje eu estou falando contigo, mulher. Eu estou falando contigo, diz o Senhor. E Deus disse para ti: enxuga as lágrimas dos teus olhos, porque tu está dentro do teu quarto. E eu sou Deus. Aleluia, que te visito aí agora. E te digo assim, ó: eu vou te surpreender, diz o Senhor. Eu vou entregar isso aqui. Aleluia. Que eu também tive uma visão. E eu não ia passar. Mas o Senhor está me incomodando e eu tenho que passar. Eu vejo a chave de um carro branco sendo entregue. Eu vejo a chave de um carro branco sendo entregue. Eu vejo Deus colocando na mão de alguém aqui uma chave de um carro branco. E eu vejo Deus entregando hoje. Deus está dizendo: eu estou colocando na tua mão a chave. E Deus diz assim: a chave que eu coloco na tua mão é para tu pegar e fazer acontecer. Porque tu perguntaste assim: o Senhor está neste negócio? O Senhor, aleluia, está nisso? E o Senhor está dizendo: eu estou sim. E Deus te entregou. E Deus diz assim: sai de posse do teu carro. Deus diz assim: filha, ela me pediu. E eu estou entregando nesta noite a ela. Colocando na mão dela e alegrando. Deus diz assim: é o mimo. Deus diz assim: é o mimo que eu estou dando. É o mimo que eu estou entregando a ela. E Deus manda dizer: aleluia. Não se preocupe não. Porque não vão tirar de você. A frustração passada. Aleluia. Tu não viverá no teu, aleluia, futuro. E nem no teu presente. Deus está dizendo para ti: não te preocupa não. Porque o que ficou lá atrás não vai acontecer, aleluia, no presente. Deus está dizendo para ti, aleluia, descansa teu coração. Porque tu achasse, aleluia, que ia se repetir a mesma coisa. Mas Deus está dizendo: não vai se repetir não. Deus está dizendo: não vai se repetir, viu? A maldição está sendo quebrada, viu? A maldição está sendo quebrada. Parece que tudo, aleluia, tu consegue. Aí depois que tu consegue, parece que some das tuas mãos de uma hora para outra. E tu disse: eu estou cansado de passar por esta mesma situação. Eu estou cansada de passar por estas mesmas coisas sempre. Uma hora estou assim, uma hora... E Deus manda dizer para ti: eu estou, aleluia, repreendendo. Ó, de calabrachébia. De calamanaia sébia. O migrador.
de rasséria da tua vida, de assério de rebiarras. Estou repreendendo os gafanhotos de calabarramão de quebiadaiaçou, de rabasséria. Estou repreendendo de camanaiaçou, remandebriaçou, diz o Senhor, de caiassébria. Eram muitos gafanhotos de remondéria, camandeira, xede, que anai, para tentar devorar, derrebaçou aquilo que tu tem, camanébria, naiaçou, para destruir, camanaia, sebre, aquilo que tu tanto lutou, remanda. Deus manda dizer para ti, ó, eu soprando para longe, quebrando correntes e raízes de calabacébria sendo destruídas. Eirabacébria, raízes que vinham camanarracébria, para que tu vivesse dermiaço na miséria, perdesse sempre, não possuísse o que possuísse e fosse tomado de camanarabacébria, remandarabaço de calabacébria. Mas Deus manda dizer para ti, ou eu repreender, porque não vão de camanaiaséria, de calabrasérias, conseguir mais de mica. A partir de hoje, Deus está quebrando, aleluia, toda maldição hereditária de camanaiaçou, Ramandiaçou, que te acompanhava, de rebachébria, narabaçou. Deus está colocando por terra na raçora de calamanaiaci. E Ele está dizendo aquilo que te acompanhava, aleluia, e destruía tudo que tu tinha. Parecia assim, ó, de manaiaçou, aleluia, como uma devastidão. Passava e do nada tu olhava para um lado e dizia, meu Deus, nem eu estou entendendo o que aconteceu, nem eu estou entendendo como foi que eu perdi. Deus está dizendo, está sendo quebrada hoje. E Deus manda dizer para ti que nas tuas mãos, viu? Nas tuas mãos, ei, aleluia, Ele colocará de racebe, camanaias, ou 2 vezes mais. Pode contar o que foi que tu perdeu, 2 vezes mais. Ele vai colocar. Deus manda dizer para você, não vai ficar assim não. Eu vejo uma escritura de calabrasébria, narabarraçou. Eu vejo uma escritura aqui, ó, passada por mão de alguém, de ramanarabasébria. Eu vejo Deus, aleluia, vai fazer você assinar esses papéis que estão enrolados, quebracharamanã e decomandiaçou. Eu vejo Deus fazendo você assinar, de ramanarabasébria, aleluia. E Deus diz assim, ei, eu que dei, e eu me responsabilizo, de rebaixar a manaias, estava tudo assim, de como narraçou. Só que Deus diz assim, ó, se preocupe não, porque tu vai pegar naquela caneta, viu? De camanarabasébria. Deus diz, tu vai pegar naquela caneta e tu vai assinar o que precisa ser assinado. Deus diz assim, grande vai ser o meu mover, camanaiaçou. Deus diz, grande será o meu mover, ó, porque os papéis vão ser passados, viu? Os papéis vão ser passados, e a escritura vai vir para a palma da tua mão, porque tu precisa dessa escritura. E hoje Deus te entrega, nesta noite Deus te entrega, e Deus diz assim, mas eu quero terminar, aleluia, mas o Espírito Santo de Deus está falando, aleluia, e eu tenho que entregar aquilo que Deus manda,
As coisas é como Deus quer, não é como a gente quer. As coisas é como o Senhor quer. E muitas vezes nós planejamos as coisas, mas não é da nossa forma. Nós colocamos ali para Deus o nosso querer. E Ele que dá a palavra final. Eu vejo aqui como se alguém tivesse uns papéis no INSS. Aleluia. E o Senhor manda dizer que estes teus papéis, Deus vai fazer com que o homem aprove. Já foi negado, derramando como nerraçoredeque. E tu até se entristeceu, derramando arabaçoredeque. E tu diz assim, eu não vou mais atrás não. Ramande como nerraçoredeque. E Deus manda dizer para ti, vai sim. É promessa de calabras ébria, odereme calamanaias ébria. Aleluia. Deus disse para ti, derrebe sou. Aleluia. Que iria te dar a mande ore de calabras ébria. E Deus manda falar para ti que Ele vai cumprir. Adereme como nerras. Deus disse para ti, eu vou mover a ação de rebra xarabadai. Eu vou mover a ação ao teu favor, de camanai, nerras. E o Senhor diz assim, só fala, de calaia sébria. Só fala aquilo, aleluia, que eu mandei. E Deus diz assim, não oculta a verdade, porque tu vai ganhar em cima da verdade. E Deus manda dizer para ti, serás de que me anaias ou libertado. Porque a liberação de remando calamando. A liberação quem está dando sou eu. Calabras eridianeias oredeha. E Deus diz para ti, alegra teu coração. Alegra teu coração de remandai sou. Porque vem a alegria para ele de calaia séria. Alegra teu coração porque vem a alegria para ele de camanai soredereba séria. Eu vou trazer a alegria para ele. Remandou como nerra sobre de quebra sobre de Deus diz assim, tão somente alegra, alegra e alegra. De calarias eremanaias po. Camana rassore de rebiagaias de calanai. De rassou de rebaixé de calaia naia sobre de raché. Se preocupe não. Aleluia, tu não quer, mas Deus vai te dar. De calamanaias séria. Tu não quer, mas Deus vai te dar. E de rebaixé naia sobre de rabas sobre de calabas. Tu não quer, mas Deus vai te dar, viu? Veja uma gravidez aqui, de remandaia sobre de calabrachébria. Remandia sobre de calamanai. E a pessoa diz que não quer não. De reabracharabadaia séria. E Deus diz assim, não é teu querer, é o meu querer, é uma promessa. Abracharamanai calabrachébria. Deus diz assim, é uma promessa de calamanai séria. Eu não ia nem dizer, mas Deus está me mostrando. De rebrachar, de camonerra. Diz assim, eu vou fazer laqueadura. Vai fazer nada. De rebrachar, rabadaias, orecai. Deus diz, ai de ti, se tu entrar ali para fazer. Emiadarachébria. Deus diz assim, ai de ti, camonerrebra, xarabadarabaxarabacalabana. Eu quero deixar remandiar. Porque precisa acontecer. Eu não tenho mais estrutura, Deus. Eu vou de e Deus diz assim, toco nerra sébria.
Porque grande de que me achou vai ser a criança de rastéria. Na terra, camani como ne raço de rastéria. E braçaia da calabaço de cai. Porque a criança será grande. Meu de camanaia sobre rebaixo. Vai ser escolhido, né? Calamanaia sobre remanaia. E o Senhor diz assim, ó, eu quero rebrachar brabanaias ébria e a minha vontade. Decaias ébria, recebe, diz o Senhor. Amém, glória a Deus.